Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo. Esse é o Carteira Inteligente, o programa semanal da CNN sobre investimentos e finanças pessoais. Setembro começou com uma dúvida no mercado financeiro. Após meses de firme alta das ações de tecnologia, o clima mudou completamente. Teve até analista que começou a falar em risco de bolha nas ações de tecnologia. E a pergunta é, o que está acontecendo? Onde tudo isso pode chegar? Com a palavra, o CEO da corretora BGC Liquidez. Hermínio Lucci, muito obrigado pela sua presença aqui no Carteira Inteligente. Eu começo a nossa conversa te perguntando, há risco de bolha nas ações de tecnologia, seja lá nos Estados Unidos ou aqui no Brasil? Fernando, obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Carteira Inteligente da CNN. Não vejo risco de bolha nesse momento. O que a gente vê é um setor que subiu bastante, já vinha subindo antes da pandemia, continuou subindo após a pandemia, enquanto o resto do mercado global e brasileiro especificamente subiram menos. E, na verdade, houve uma reprecificação dos ativos, das ações do setor de tecnologia e ficaram caras. Houve uma precificação já antevendo 2021, 2022, e o que está acontecendo é justamente uma realização de lucros. Os investidores estão realizando lucros após todo esse rally, toda essa alta de meses e de semanas no segmento, para buscar outras oportunidades em setores que devem se beneficiar com uma retomada efetiva da economia real nos próximos trimestres e principalmente entrando em 2021 com uma vacina vindo à luz nos países desenvolvidos e nos países emergentes e efetivamente a economia retomando a sua atividade do dia a dia. Acho que é mais esse é a minha leitura do mercado em relação à tecnologia. Bacana. Já que na tua avaliação não há risco de bolha, explica um pouco para quem está nos acompanhando como avaliar um setor ou uma ação com relação a esse risco. Como é que a gente consegue perceber se há ou não risco de bolha num ativo financeiro? Geralmente, Fernando, o risco de bolha você olha em relação às métricas de múltiplo de preço vezes o lucro. Quer dizer, o investidor ele paga um múltiplo pelo preço da ação do lucro futuro daquela ação. Eu vou te dar um exemplo. A ação da Apple, um pouco antes, trimestres atrás, antes da pandemia, ele era precificado a 19, 20 vezes o lucro futuro da Apple. O que acontece? Naquela ocasião, o mercado o investidor entendia a Apple como uma produtora de iPhones ou de música pela internet, tá? De conteúdo pela internet. Hoje a Apple negocia 30, 29 vezes o seu preço-lucro, porque o mercado conseguiu rever o caso da Apple e vê a Apple como um potencial maior de crescimento futuro por conta do modelo de negócio mais atrativo que simplesmente uma produtora de telefones celulares, mas sim uma empresa que vai estar presente na vida do consumidor com 5G, com novas tecnologias, décadas à frente. Então, nesse caso, claramente não existe uma bolha, mas uma reprecificação da tese de investimento daquela empresa. Então, aquela empresa que crescia ou que tinha uma expectativa de crescimento de X% nos próximos 5 a 10 anos, como você reprecifica o caso, você revê a tese de investimento dela, ela com um crescimento maior, o mercado paga um preço maior pelo lucro futuro dela. Isso é um exemplo da Apple. Uhum. Agora, no caso da Tesla, por exemplo, que é o que se olha, se discute bastante, é um caso que se pode discutir que se é um ativo em bolha ou não. O caso da Tesla, especificamente, ela está valendo 400 bilhões de dólares. Ela vale basicamente 1/3 do que as 25 maiores empresas de automobilísticas juntas. Então, aí sim seria um pouco de exuberância irracional que a gente chama, né? Onde, por falta de opções ou por falta de muitos ativos no setor, os investimentos, as pessoas físicas começam a comprar um ativo sem ter muita noção do valor intrínseco daquele ativo no futuro. Hermínio explicou aí que essa queda das ações foi influenciada pelos investidores que ganharam muito recentemente e aí estão vendendo as ações para embolsar o lucro. E também ele explicou que não há risco de bolha, porque esses indicadores mostram que ainda está numa situação confortável. Hermínio, eu sei que vocês não acompanham o setor de tecnologia lá na corretora, mas entre as ações que a gente tem desse segmento, você vê comportamentos diferentes? Tem alguma recomendação, algo que te parece uma melhor oportunidade nesse segmento?
Fernando, eu acho que quando você olha para o longo prazo, as ações que estão inseridas no segmento da digitalização da economia, como, por exemplo, e-commerce, 5G, são claramente empresas que vão estar no médio e longo prazo performando melhor do que as empresas mais da economia normal, que a gente chama da economia antiga, né? Apple, Amazon, a própria Microsoft, quer dizer, são empresas que vão continuar tendo taxas de crescimento ao longo dos próximos anos altas, porque elas acompanham o crescimento da economia digital, que está começando ou está ainda numa fase inicial de crescimento e vai continuar crescendo por décadas ou por muitos anos. Então, acho que são setores que ainda têm muito a crescer. Naturalmente, o mercado já antecipou boa parte desse crescimento nesses últimos meses de alta. Então, o que acontece agora, como você bem colocou, os investidores que embolsaram bons lucros com essas altas recentes estão justamente colocando esse dinheiro no bolso e estão procurando outras oportunidades em empresas que subiram menos, setores que subiram menos, para de algum tempo para frente virem a olhar de novo a tecnologia como um play, né, um setor de longo prazo. Bacana, essas empresas que o Hermínio citou, a gente já tratou aqui no Carteira Inteligente, em outro programa, então procura aí no site do CNN Business, que há um episódio sobre BDRs e que a gente fala sobre como comprar essas ações aqui no Brasil em reais. Hermínio, falando do Brasil, tem ações tecnológicas que a gente pode considerar tecnológicas aqui na B3 de empresas brasileiras? Você tem algumas sim, é um setor que não é tão representativo como o setor de tecnologia americano, só no comparativo. Hoje, o setor de tecnologia no S&P 500, que é o índice mais acompanhado no mercado americano, elas representam mais ou menos 25% do peso nesse índice. No Brasil, você tem algumas empresas que são puramente tecnologia. Aqui é o caso da TOTUS, que é o caso da Lynx, que inclusive está sendo, publicamente está sendo procurada para ser comprada, né? Mas são poucas, tá? Eu acho que, naturalmente, Fernando, é um segmento que vai ganhar mais representatividade no Ibovespa, tá? No mercado acionário brasileiro. Claramente, as fintechs, as empresas de tecnologia do setor de saúde, elas vão cada vez mais procurar vir para a Bolsa através dos IPOs. Dado a quantidade de IPOs que a gente vê esse ano vindo para o mercado brasileiro, naturalmente é um segmento que vai ser mais representativo no mercado brasileiro de ações. Bacana. O IPO é a sigla em inglês para quando uma empresa oferece pela primeira vez as ações, e está acontecendo muito IPO agora aqui na Bolsa de São Paulo. Hermínio, tem muita gente que considera, por exemplo, Magazine Luiza ou Via Varejo como sendo uma ação tecnológica, entre aspas, porque estaria ali quase que num patamar da Amazon. Você concorda com essa percepção, com essa avaliação? Eu concordo e discordo, Fernando. Então explica. Porque naturalmente essas empresas elas vão cada vez mais ter receitas da plataforma eletrônica. Eu acho que hoje ela ainda, quando você olha o mix de receita dessas empresas, ainda essas empresas têm muita receita vinda do varejo de rua, né, das lojas físicas. Mas naturalmente, não tem como escapar disso, o futuro vai trazer que boa parte dessa receita de loja de rua vai migrar para a receita do e-commerce. Então, naturalmente, essas empresas vão se tornar cada vez mais empresas de e-commerce e menos empresas de rua. O que o mercado está fazendo, ele está antecipando esse futuro, que é o que o mercado faz. Ele projeta um futuro, ele antecipa esse futuro para o presente e precifica isso no preço das ações. Então, o mercado está justamente precificando esse futuro. Ele pode acontecer daquele jeito ou não acontecer. O que acontece é que quando ele não acontece, o preço das ações encara uma outra realidade e caem ou sobem mais. Isso acontece melhor do que o futuro projetado. Então, acho que naturalmente está se antecipando que no futuro próximo essas empresas vão ser mais digitais e menos lojas físicas. Então, hoje elas são uma empresa que tendem a se tornar mais digitais e menos varejo tradicional. E tem alguma ação aqui no Brasil que te parece uma péssima opção diante desse processo de digitalização da economia, ações que podem ficar para trás e aí o investidor que está comprado, que está investindo, né, elas podem se prejudicar? Eu acho que hoje, quando você olha o varejo, Fernando, eu acho que todo o varejo, desde o varejo de mercado, de varejo tradicional, como Pão de Açúcar,
como BR Foods. Claramente eu não vejo nenhuma empresa hoje de médio e grande porte não olhando para a tecnologia, não olhando para o e-commerce, não olhando para o futuro. Porque essas empresas sabem que se eles não estiverem com o pé no e-commerce, com o pé na economia digital, eles vão deixar de existir em 5, 10, 15, 20 anos. Então, a gente não vê isso acontecendo, tá? Eu acho que essas empresas são muito bem gerenciadas. Por exemplo, hoje o próprio Pão de Açúcar anunciou que ele está estudando desmembrar o Açaí, que é uma marca interna deles, para possível listagem na B3. Então, que deve ter uma pegada digital ou eventualmente a Via Varejo também olha muito para o e-commerce, para a sua plataforma de e-commerce. Então, todo o varejo hoje brasileiro que está listado na B3 está olhando com muito cuidado e gasta dinheiro, quer dizer, investe em plataforma de e-commerce. Então, eu não vejo nenhuma empresa muito atrasada nesse segmento, viu, Fernando? Perfeito. Eu agradeço muito Hermínio Lutz, que é o CEO da corretora BGC Liquidez. Para rever os nossos programas, é só acessar cnnbrasilbusiness.com.br. Lá você encontra os nossos vídeos e também a versão do Carteira Inteligente no formato podcast, que também está em todos os agregadores de podcast. A gente volta na próxima semana, sempre para tirar as suas dúvidas sobre investimentos e finanças pessoais. Fique ligado e até lá!